Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz o trabalho do xamanismo crístico na Pax há 30 anos e ele também conduz rituais e cerimônias em lugares sagrados da bem-amada Mãe Terra. E hoje ele vai falar sobre o poder do número 7. Vamos aprender? Vamos lá, o Bueno deve estar chegando aí. E nesse sábado, dia 9 de dezembro, às 14 horas, na sede da PAC, não, às 14 horas no Zoom, eu e o Bueno faremos uma vivência, progresso e manifestação através dos objetivos conscientes, nas bênçãos do bem-amado Pena Branca, bem-amado Arcanjo Ezequiel, Mãe Quanin e Mestre Saint Germain. Quem quiser participar da vivência no Zoom, vocês têm todas as coordenadas aí nas nossas mídias sociais. Olá, Veneza, olá, Ricardo Pastore, olá, Valma, Catarina, gratidão pela presença de todos vocês. E antes, né? Então, Ana Lu, lá em Piracicaba, você e o Agenor, seu irmão. Vamos lá dar boas-vindas ao Bueno para que a gente possa estar conversando nesta tarde que já ameaçou chover, mas não choveu. E aí, Bonite, tudo bem? Tudo, e você como está? Tô ótimo, adorei a sua camiseta de Planetinha Terra. Nossa, É, da Paxtur, né? Da Paxtur, Planetinho. exatamente. Locais sagrados há 35 anos. Você tá me vendo ou não? Não, não, como sempre. Bom, como Como sempre é sempre. ótimo. Bom, eu tô te Amém. vendo, graças a Deus. E aí? Então, antes de começar hoje, eu gostaria de mandar um forte abraço em comemoração ao aniversário do Flávio, que foi no dia 4, que é um senhor que nós conhecemos nessa última viagem que nós fizemos a Monte Shasta. E Oi. ele fez 80 anos e hoje será feita a festa de comemoração desses 80 anos que ele fez no dia 4, exatamente na segunda-feira. Oi. Então, eu quero mandar um abraço, muitas felicidades, muita saúde, muitas bênçãos, muitas graças para o Flávio, para que ele tenha mais 80 anos, no mínimo, da mesma primeiros 80, e foi muito bem vivido. Ele está com a sabedoria dele, ele está com a criatividade dele e que está com a saúde dele plenamente renovada e que nesse novo ciclo que se iniciou, na verdade, na É, segunda-feira, ele possa realizar assim, então, todos os projetos, todos os sonhos, todos os desejos que ele almeja aqui e agora na nossa querida e amada Mãe Terra. Flávio, um abraço para você, meu irmão. Um beijo no seu coração, muitas felicidades e parabéns. E comemore. Comemore muito com seus filhos, com seus amigos, com seus colegas, porque você é merecedor de toda a felicidade, de toda a bênção e de toda a graça que o céu possa nos dar e permitir em receber. Parabéns, meu irmão. tá certo, Buenite, muito bom. Bom, nós vamos começar então, como sempre, né, fazendo uma oração para o Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel, que todos nós sabemos, ele é o guardião do planeta Terra através dos arcanjos e foi o primeiro ser que, depois que esse planeta estava concluído, pronto para receber então todos aqueles espíritos criados aqui e em outros lugares que viessem para cá, etericamente, como nós chamamos de primeira raça, ele veio, examinou e assumiu pela primeira vez a coroa, o manto, o cetro e a espada, para ser então o Chorran dos primeiros 2000 anos e todos aqueles que se seguiram depois. Em todos os outros raios, assim como o mestre Saint-Germain, que usa a coroa, o manto, o seu cetro e a sua espada, são as mesmas que o arcanjo Miguel usou na primeira, vamos dizer assim, primeira passagem para a consolidação, então, de tudo aquilo que nós temos aqui no planeta Terra.
Fechamos os nossos olhos, então, acompanhamos essa oração, envolvendo todo o planeta Terra, envolvendo todos os reinos, todos os elementos, todos os elementais, todas as ordens, todos os conselhos, todas as confederações, as federações e, principalmente, a nossa família, os nossos amigos e todos aqueles que nós gostamos e queremos perto de nós. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. E afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e que nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade. Que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego e nossas ações. E fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui e agora, por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Você pediu para estar falando um pouquinho a respeito do poder do número 7, não é verdade? Uhum. Parece que agora nós vamos entrar numa de numerologia, se bem que todos os números são importantes, né? Você pediu naturalmente para falar sobre o número 7, eu não sei se foi por causa do ano de 2023, que é 7, não sei se foi só na Bíblia, o número 7 é falado mais de 700 vezes. Né? Mas, em termos de poder do número 7, nós temos que lembrar que o 7, né, ele está do lado aonde existe a supervisão do Mahashohan. Né? Nós temos os 3 raios de atributos, o primeiro que é o azul, o segundo que é o dourado e o terceiro que é rosa. Dentro do raio rosa, existem mais 4 raios. E esses a gente chama de raios de característica. E esses raios de característica são o branco, o verde esmeralda, o rubi dourado e o violeta. Então, esses outros 4 raios fazem parte da direção do terceiro raio de atributo, que é o rosa, que na maioria das vezes nós chamamos de amor incondicional. Mas, na verdade, o amor faz parte do segundo raio, que é o dourado. Sim. Por isso que nós chamamos esse raio de amor-sabedoria. Então, qual seria a virtude maior do raio rosa? Que nós também colocamos ali o amor incondicional, evidentemente, onde tem o amor em todos os outros raios também. Assim, onde tem a cura também, em todos os outros raios. Mas a atividade principal do raio rosa é a inteligência. A inteligência e a atividade criativa. Então, o 7º raio faz parte, né, do raio rosa, como sendo raio de característica também, que está dentro do raio rosa, e ali o Mahashohan, além do Espírito Santo, que é detentor
desse terceiro raio, onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos ali uma Ashoram, que controla todos os outros quatro. Como é que controla? Ele supervisiona. Ele é um diretor geral, vamos dizer assim, dos outros quatro, para ver se os outros quatro raios funcionam em harmonia, segundo o aspecto que cada um traz para aprender a sua lição. Eu sou muito convicto, né, que nós sempre trazemos, as pessoas que são um pouquinho mais despertas, sempre traz um dos atributos dos três primeiros raios e traz também uma característica dos outros quatro. Então, nós estamos sempre ali, forte com o atributo, seja ele do primeiro raio do Pai, que é o azul, o segundo raio, que é o dourado do Filho, que é o amor-sabedoria, ou o terceiro, que é das atividades criativas ou da inteligência, aonde estão os outros quatro raios de característica. Mas, como você pediu para falar um pouquinho a respeito do poder do número 7, e agora nós estamos discorrendo um pouco do que ele representa, a gente tem que lembrar que o número 7, antes de mais nada, de nós começarmos a falar qualquer coisa a respeito dele, ele é muito voltado à introspecção. Ele é muito voltado pela introspecção, é um número extremamente espiritual, talvez o mais espiritual de todos, e ele também é um número de determinação, né? E de determinação, ele consegue fazer, antever, através das suas visões, né, um pouco do futuro. É uma determinação, então, de ver o que acontece à frente, né? É uma característica que é nossa, do número 7, e que todos aqueles que têm o número 7 têm essa capacidade de ver um pouquinho mais além do que aquele palmo que a gente consegue enxergar de limite, já que o número 7 é um número ilimitado. Uhum. Ele também, o número 7, ele consiste na base de toda a verdade que está extraída para nós nesse planeta aqui. Por quê? Porque nós temos que lembrar que nós, através dos 7 raios de atributos, os 3 raios de atributos e os 4 de características, se somando, dão 7. Então, a base da nossa verdade está no número 7. Está no número 7, aonde nós temos uma premissa de ver essa verdade na nossa vida, no nosso mundo e na realidade pessoal que cada um enfrenta no caminho e na trajetória que escolheu fazer aqui na Mãe Terra. Então, o número 7, ele envolve muita coisa em termos conceitual. Além da gente estar falando em relação a tudo aquilo que o 7 pertence, ele tem bases praticamente únicas, né? Ele não é múltiplo e nem divisor de nenhum outro número entre 1 e 10. Ele nunca será o resultado de uma multiplicação ou de uma divisão entre 2 números, exceto se for o número 1, sendo em qualquer um dos fatores da operação, né? 7 vezes 1, 7 dividido por 1. Então, ali a gente tem uma operação. Fora isso, o 7, ele está sozinho. Ele navega praticamente sozinho, né? Então, a gente tem que ver o número 7 como sendo um número realmente muito especial para todos nós, para que nós possamos ter sempre presente que é um número mágico. Na numerologia, eu vou falar mais sobre isso, mas é só para dar um contorno, né? Ele é referência para perfeição, sabedoria e reflexão, assim como eu disse da introspecção. E ele também é um número de transformação. Não é à toa que transformação é uma das virtudes do 7º raio do Mestre Saint-Germain, que também pode ser transformado em manifestação, que também é uma virtude do 7º raio. E ele, como eu já disse anteriormente,
ele controla e dá força necessária para o espírito e para a alma. E como ele está dentro do atributo do terceiro raio, que é o raio rosa, ele é também criativo. Na Bíblia, como eu disse, ele é falado mais de 700 vezes. E ele está relacionado, biblicamente, ao destino, à busca e a revelações. A maioria das vezes que o número 7 é citado, ele fica dentro desse corpo, ou falando a respeito do destino, ou o destino, ou, na verdade, a busca, né? Ou, na verdade, também as revelações. Porque essas três coisas norteiam praticamente todo o texto bíblico. Nós também, daqui a pouco, vamos ver outras curiosidades a respeito do número 7. Eu vou tentar falar um pouquinho, até quando der, de um pouco dessas curiosidades que o 7 traz para nós. Mas, de cara, né, na primeira página, nos primeiros versículos da Bíblia Sagrada, que é um livro sagrado, um livro santo, né, para todos aqueles que são cristãos, a gente sabe ali que o planeta, o nosso mundo, ele foi criado em 7 dias, na verdade feito em 6, e no 7º a gente descansou, né? Então, portanto, o sábado seria o dia de descanso, como está escrito ali, né, no primeiro capítulo da Bíblia, que é Gênesis. Então, logo de cara, o número 7 já aparece, né? Uma revelação mostrando toda a criação do Criador em 7 dias, onde ele fez todo o trabalho em 6 e no 7º ele descansou, né? Então, nós contamos a semana de 7 em 7. E outras coisas também que a Bíblia vai nos mostrando. Sem falar, né, que nós temos aí as 7 cores do arco-íris, que nós temos os 7 planetas, vamos dizer 7, mas são 6 astros, né? Que são considerados os sagrados, os 5 planetas mais fortes, que detêm toda a parte da nossa astrologia, e mais os 2 astros, sendo a Lua e o Sol, né? Depois nós temos Vênus, nós temos Mercúrio, nós temos Saturno, nós temos Júpiter e Marte. Então, esses 5 planetas são os planetas sagrados. Depois, com as outras descobertas que foram sendo feitas, é que eles foram sendo mostrados para nós os outros planetas. Urano, Netuno, Plutão, né? E, de repente, pode até aparecer mais algum. Eu não sei como isso a astrologia estuda, porque até pouco tempo atrás, né, alguns anos atrás, Plutão estava caindo do mapa, mas de repente resolveram restaurar ele, né? Então, astrologicamente, eu levo muito em consideração os 5 planetas sagrados e mais a Lua e o Sol, que são os 7 astros sagrados. Nós temos também os 7 chakras, né, do nosso corpo e do nosso planeta, os principais. Nós temos também os 7 raios que eu já falei. Nós temos as 7 irmãs, para aqueles que estudam um pouco mais acentuadamente o xamanismo, nós temos assim as 7 irmãs. As 7 irmãs são as 7 estrelas mais brilhantes da constelação das Pleiades, aonde praticamente todo o povo vermelho veio de lá. Não só os aborígenes da Austrália, nem os índios norte-americanos dos Estados Unidos, mas principalmente os havaianos, que também têm as suas raízes na Oceania. Então, todo esse pessoal, eles se consideram que vieram das 7 irmãs, né, que são as Pleiades. Nós temos que falar também das 7 notas musicais, né? E assim por dentro dos 7 mares, e assim por diante, onde, na verdade, o número 7 aparece nas nossas vidas com muita persistência, vamos dizer assim. Mas, falando sobre o poder do número 7, e nessa relação que eu acabei de falar, da parte espiritual,
da parte intelectual, onde está toda a base da inteligência e da criatividade, tem essa questão da determinação, que a determinação, às vezes, é muito confundida com a disciplina. E a determinação, na verdade, é a determinação da busca. Né? É a determinação da busca, da completude em relação à iluminação, em relação à ascensão, em relação à liberdade. Então, aquelas pessoas que têm o número 7 muito presente na vida, elas têm também uma sintonia muito fina com esse lado espiritual. Porque o 7, na verdade, é o resumo de todos os outros raios em relação à espiritualidade. Não é à toa, né, que o nosso mestre, o orientador espiritual, o Saint Germain, ele tem as suas convicções e as suas instruções e as suas lições muito presentes nessa relação do 7 entre todas as culturas do nosso planeta. Acaba se transformando nesse instrumento, o número 7 acaba se transformando num instrumento e num veículo de acesso para todas as culturas do nosso planeta. Então, ninguém, em todas as culturas praticamente, o 7 é reverenciado como sendo alguma coisa muito especial. Às vezes, não de um lado muito bom, e às vezes, e na maioria das vezes, melhor dizendo, do lado bom. Né? Porque uma moeda sempre tem dois lados, e a gente não pode esquecer disso. Onde tem a luz, também tem a sombra. Só que a gente vê a coisa mais do lado positivo do que do lado negativo. Pelo menos eu sempre costumo ver assim. Eu vejo a luz muito mais presente nas coisas do que as sombras. E é dessa maneira que a gente vai falar um pouquinho hoje mais a respeito do número 7. O número 7, que na numerologia, como eu vinha falando, progressivamente, né? E aí a gente pode falar na numerologia, na astrologia, no Feng Shui, num monte de outras coisas onde o número 7 aparece, já que o número 7, na numerologia, ele é a lógica. Ele é a lógica, é a compreensão e, como eu disse, a espiritualidade do intelecto, da inteligência. Né? Quem tem o número 7 muito grande em qualquer outro lugar do seu nome, da sua data natalícia, seja nasceu no dia 7 e assim sucessivamente, as pessoas têm muita proximidade, até mesmo nos números de documentos, né? No RG, no CPF, fale. Deixa eu falar, tem uma moça que chama Andréia, que escreveu que hoje é aniversário dela, número 7. Parabéns, querida. Parabéns para você. Então, no número 7, ele tem, vamos dizer assim, um padrão de funcionalidade dessa compreensão muito mais ativa, porque ele passa a ser um número praticamente sagrado desde as primeiras linhas do Gênesis, do Criador. Ele já aparece ali, né, para você ver essa força e esse significado que esse número 7 tem. Então, portanto, na numerologia, ele é a lógica. Agora, que lógica ela é? E aqui que a gente precisa ver uma coisa um pouco mais diferenciada das outras. Que lógica que ela é? Porque a lógica não é normalmente a nossa, já que está intrinsecamente o 7 ligado à espiritualidade. Porque a lógica do universo não é a lógica humana. É completamente distinta, como se fossem metades de alguma coisa que se completam, mas que são diferentes nas suas atribuições, nas suas características, nos seus conceitos, nas suas dimensões. A lógica aqui que é feita do número 7 já que o número faz parte da ordem universal e tudo é matemático, nós temos que transferir essa numerologia,
essa ordem matemática através dos números para a geometria sagrada. Sim. Né? Essa é a lógica do universo. Então, ali a espiritualidade ela está presente com a nossa compreensão, desde que nós estejamos estudando melhor esses aspectos do intelecto, da nossa inteligência. Não é uma inteligência anárquica, é uma inteligência progressiva, onde todos procuram a iluminação, a ascensão, para que nós tenhamos a liberdade. Então, o número 7 passa a ser especial porque ele representa, na verdade, os 7 céus que nós chamamos das características dos nossos corpos, tanto físico como superior, lembre-se, corpo físico, emocional, mental, etéreo e depois os outros 3 corpos superiores. A divina presença eu sou, o corpo causal e o santo ser crístico ou o eu superior, como o mestre gosta de chamar. Essas 7 esferas dos céus aqui na Terra, eles correspondem a esses corpos divinos que nós temos. Né? E isso tem uma escala, como eu acabei de referenciar essa escala. Só que eu saí de uma escala mais baixa, da última, né, para uma crescente. Como eu poderia sair da crescente e vir para a decrescente. Essa escala também ela é chamada de tom subtônico, né, porque ali existem referências às 7 cores primárias que nós colocamos em termos de chakra. Então, a gente tem que ver que cada um dos chakras está ordenado não somente com os corpos que eu falei, inferior e superior, mas principalmente com as cores do arco-íris. Ali ela fica melhor representada, né? Nessas cores, que depois nós vamos falar um pouquinho também sobre elas. E também nós temos que ver que essas cores, elas começam no vermelho, no laranja, no amarelo, no verde, no azul, no índico e depois, por último, então, no violeta, que é a cor mais representativa e mais altiva da espiritualidade, é a cor violeta. Né? Então, vocês vejam bem que a questão dos raios, elas estão sincronizadas dos raios do arco-íris. Vamos começar a falar direitinho aqui. Os raios do arco-íris, eles são complementares aos nossos chakras. E o restante dos nossos corpos, esses são representados pelos raios dos mestres ascensos. Então, o número 7 também, como já havia dito, ele é especial em todas as religiões, sejam elas filosóficas, doutrinas, ou qualquer tipo de aspecto que tem, e também nas culturas, porque o 7 é reverenciado também nas culturas, principalmente nas culturas asiáticas, que eles são bastante representados. E ele também, o número 7, é um número mestre. Bom, por que ele é um número mestre? Porque ele praticamente só tem um dígito. Né? É só 7. Se nós falarmos em outros números sagrados e mestres e especiais, nós vamos falar do número 11, nós vamos falar do número 22 e nós vamos falar do número 33. Mas todos esses números são compostos. Eles são mestres também, mas são compostos. O único que, vamos dizer assim, é meio solitário, e depois vocês vão entender melhor o que significa o número 7, né? Que a gente vai falando e a compreensão ela vai vindo, porque, na verdade, tudo isso nós já sabemos, né? Está um pouco ali oculto, mas conforme a gente arranha, aquilo vai submergir. Então, o número 7, ele é um mestre, mas ele está sozinho. Ele é um pouco solitário em relação ao número 11, ao número 22 e ao número 33, que nós consideramos também mestres. E nós poderíamos considerar outros números, o 44, o 55, o 66, 77 ainda seria muito mais forte do que o próprio 7 sozinho, né? O 88, né? O 99. Então, são números, o 111, a gente vai replicando, né, esses números que para nós são mestres
E eles vão ficando cada dia mais fortes em relação àquilo que nós chamamos de especial. É também o número 7 espiritual, e não poderia deixar de ser, em função de tudo aquilo que ele carrega nessa busca da nossa iluminação, na busca da nossa ascensão e principalmente da liberdade. Porque a liberdade é também uma virtude do sétimo raio. E talvez a maior de todas elas. Eu não descarto nenhuma delas. Mas é a maior por quê? Porque justamente nós estamos na era de Aquários, né? Nesses próximos 2000 anos, que nós chamamos de idade de ouro, né? E que nós temos como compreensão do trabalho que o mestre quer fazer junto com a mestra Portia, libertando todos os seres da humanidade de uma forma que nunca antes visto em tempos anteriores. Então, ele diz que nos próximos 2000 anos haverá a maior fase de libertação de todos nós, seja em grupo, né, ou coletividade, como gostam de chamar alguns, ou de massa, como gostam de chamar outros, e individualmente também, se não pertencerem a nenhuma dessas classificações. Porque é um reino espiritual. Né? O número 7 é um reino espiritual. E é também um reino que favorece a iluminação através da liberdade. Sim. Tanto é que ele, mestre Saint-Germain, ele é considerado o mestre da liberdade, da libertação. É intitulado, né, o mestre ascenso da liberdade, assim como a mestra Portia é a deusa da oportunidade e da justiça. Todos eles carregam uma forte vibração em relação às suas virtudes do seu raio, usando essa nomenclatura. Né? O mestre Hilarion, por exemplo, ele leva a característica do conhecimento. Né? Então, Palas Atenas já leva uma característica da verdade. Sim. Entendeu? Então, eles carregam alguma coisa junto com eles que é muito forte. Mestre Omória, né? Mestre azul, que é o pai, mestre do poder, da vontade divina. O filho, segundo o raio, né? O raio dourado, né? Que a gente pode colocar aí o mestre Jesus e o próprio Senhor do mundo, o mestre Gautama Buda, né? Como amor e sabedoria conjuntamente. Né? Então a gente vê que esses seres eles trazem uma profunda contemplação daquilo que eles carregam, tanto da sua manifestação e conexão espiritual, que tem conosco e com o trabalho e o serviço que cada um desenvolve. Então, é um número, vamos dizer assim, espiritual demais, para a gente não estar levando em consideração ou estar negligenciando, já que é um número desse reino divino, que nós, às vezes, chamamos de verdadeiro ou de verdade, ou do eu verdadeiro ou do eu superior. O 7 está presente nessa constituição. Também tem uma energia, que a gente já falou, que é essa energia intelectual, da inteligência, espiritual e criativo, aonde o número do conhecimento é muito favorável à criação e associação de todo o livro santo e sagrado, que é a Bíblia. Sim. Já que ele aparece 700 vezes ali, né? Então é um conceito que está presente em quase, não vou dizer em todas as páginas, porque certamente, dependendo do tomo da Bíblia que você tem, talvez dê mais de 700 páginas, dependendo do tipo da letra e do tamanho que se tem na sua Bíblia. Mas é quase que falado uma vez do número 7 em cada página, ou em cada folha, entendeu? Porque sim, é muito suscetível. E às vezes a gente diz também que o número 7 é um número da sorte. Bom, ali eu quero crer que existe um pouco do misticismo
do número 7 em relação a tudo aquilo que ele representa. Porque eu acho que todos os números são números da sorte. Sim. Nenhum número deixa de não ter sorte. Tudo depende da energia que você joga para o seu número, porque todos eles têm uma representatividade muito grande. Seria interessante um dia a gente estar falando desde o número 1 até, por exemplo, o número 10, que é o número do mestre Saint-Germain, né? E por que da escolha do número 10, que ele escolheu para si, porque todos os mestres também têm um número, assim como o mestre Jesus tem o 33. Então, todos nós carregamos uma energia vibracional, eu não digo de sorte, a palavra talvez sorte não esteja muito, mas de sincronicidade, sabe? De sincronia, de conexão, de você estar harmoniosamente com o seu número e o que ele representa na sua vida, de acordo com o que você vem fazendo. Aqui no Ocidente, né, do nosso lado, o número 7, através da nossa cultura, ele pode levar um pouquinho dessa coisa da sorte, né? Porque todo mundo gosta de fazer uma fezinha em alguma coisa, né? Mas a gente tem que lembrar que o número 7 na nossa cultura aqui ocidental, principalmente, ele é caracterizado da primeira semana da criação do Criador para o nosso planeta. Essa que é a verdade. Né? Então, o primeiro 7 que aparece, ele leva uma força criadora. Né? Ele leva uma força de criação. Então, a gente tem que estar sempre com esse posicionamento aqui do nosso lado. Já na Ásia, por exemplo, no Japão, essa cultura aí de destino, de sorte, vai muito em consideração daqueles 7 deuses que eles têm, aqueles 7 budinhas que eles têm, que significam a sorte, a abundância, a fartura, a prosperidade. Tudo isso é relativamente visto desde o momento que uma criança nasce no Japão, por exemplo, aonde toda a base do folclore e da fortuna já é estabelecido no nenê, no bebê que acabou de nascer. Né? E lá também eles são... aqui existia isso na nossa cultura, está perdendo um pouco. Quando eu era criança, as pessoas só visitavam os bebês depois de 7 dias ou depois que a criança tinha aberto os olhinhos. Hoje já não é mais possível isso, porque as criancinhas já nascem com os olhos abertos. Né? E depois do berçário vai para o colo da mãe e já está ali no chale, já está com a roupinha, né? E já todo mundo quer carregar, todo mundo quer abraçar, todo mundo quer dar um beijinho. Então, essa cultura vai perdendo, mas no Japão ela ainda existe. A criança só recebe, por exemplo, o nome depois do 7º dia, só para vocês terem uma ideia. Né? Então é muito engraçado isso. Na cultura coreana, por exemplo, as pessoas que gostam de fazer a sua fezinha dificilmente descartam nos seus números ou no que vão fazer a presença do número 7. Então eu fico imaginando, né? O camarada vai jogar na loteria, ele tem que jogar o número 7. Tem que estar em algum lugar no número 7. Não sei se lá tem o jogo do bicho, mas se tiver, vai por o número 7. E todos eles fazem isso. Então, é de acordo com que eu acho que até na hora do sorteio, o número 7 também vai dar presente. Porque na cultura coreana, o número 7 realmente é um número muito forte, já que eles têm uma tradição vinculada a esse número. Né? E também, nós temos que lembrar que na numerologia, o número 7, ele representa essa conexão, né? Ele representa essa conexão de todos os planetas, principalmente os 5 que eu considero sagrado, mais a Lua e mais o Sol, para a gente ver quais são as nossas casas mais fortes, de como está arriscado o nosso mapa e qual é a origem, eu vou dizer origem, né? Qual é a origem, o porto da onde a gente está saindo e qual é o porto que nós devemos chegar. Né?
quais são as lições que nós devemos aprender. Sim. Né? As pessoas às vezes me perguntam, Bueno, fala para mim, o que é mais importante? O processo ou o destino? A origem da onde você está indo? Né? Eu costumo dizer, o Bueno está dizendo, né? Eu costumo dizer que nenhuma das duas coisas, para mim, é o mais importante. Não é nem o processo, né? Não é o princípio, não é o meio e nem é o fim. Para mim, o mais importante é quem está com você na caminhada, nesse processo. Quem está com você desde a origem, no processo, que é o caminhar, e na chegada. É você aproveitar quem está com você. Porque muitas pessoas nesse processo, de princípio, meio e fim, eu não estou falando aqui de nenhuma redação, né? Porque a redação tem princípio, meio e fim, mas não é isso que eu estou falando, entram e saem desse processo nas nossas vidas. Sim. Então, aqueles que começam, aqueles que estão andando conosco e vão chegar com a gente, isso é importante. Aqueles que estão fazendo a mesma travessia. Né? E é o que a gente geralmente valoriza demais na nossa família, que nós chamamos de família Pax. Porque ali na nossa família Pax, ninguém fica pelo caminho. Ali ninguém fica sentado à beira da estrada. Nem que a gente tenha que pôr no lombo e carregar junto com a gente. E isso é que valoriza bastante essa trajetória e essa jornada que a gente faz aqui na Mãe Terra. E diante desse princípio da numerologia visando a parte espiritual, para nós, isso é de uma importância, usando uma nomenclatura que a gente usava muito no passado, né, de uma importância federal. Né? Porque os mestres fazem isso com a gente. Né? Os anjos fazem isso com a gente. Né? Os Elohims fazem isso com a gente. Os reinos fazem isso com a gente. Né? Os elementos fazem isso com a gente. Os elementais, os nossos antepassados e ancestrais, ninguém nos abandona. Nunca. Nunca. Então, o processo de quem está conosco, desde o nosso princípio, fazendo o processo e depois fazendo, então, o fim, justifica a jornada. Então, o mais importante é quem está conosco. Sim. Fazendo isso. Então, não é nem o princípio, nem o meio, nem o fim. Porque tem pessoas que consideram que o processo é o mais importante do que o fim e do que o início. Né? Eu considero tudo muito importante, desde quem está com você, ou te ajudou, ou trabalhou na sua formação, e faz parte desse processo do seu caminhar. Porque estão junto com vocês. Sim. Estão junto comigo. Ninguém nos abandona. Né? Uma vez eu li um texto, né? Eu sou muito de... Minha memória é um problema muito sério. Não, é só às vezes eu me escuto... não é para você, né? Mas para mim, às vezes, é um problema muito sério, porque eu acabo não esquecendo das coisas, às vezes nos deixa um pouco mais triste, um pouco mais magoado, né? Um pouco mais sofrido, porque a gente não esquece de determinadas coisas. E eu li um conto certa vez que dizia que o sujeito queria ficar isolado. Era um monge, ele queria ficar isolado, né? E ele escolheu uma determinada pedra, justamente na base do Himalaia, né? O monge gosta muito de ter uma vida mais solitária, mais sozinho. Ele entende a espiritualidade e o fator do espiritual como sendo transformador pelo silêncio. Mas ele não conseguiu ficar sozinho. Não porque tivesse mais algumas pessoas em volta dele, obviamente, ou que ele tinha algum animal de estimação que ele tinha carregado, ou que estivesse importunando ele, ou com algum dos reinos que estivesse próximo dele, uma cachoeira, ou o vento através do ar, ou alguma coisa, uma fogueira, alguma coisa que pudesse tirar ele desse silêncio do qual ele buscava. Mas, na verdade, ele não conseguia esse silêncio porque a questão emocional, a questão mental, a questão etérica não permitia que ele ficasse em silêncio.
Só aí, nessa questão, eu já falei para vocês de 4 resultantes. Ele, que era para ser um, na verdade, ele estava sendo 4 já, de cara. Então, fica muito difícil a gente, às vezes, buscar essa convicção da criação, dessa questão intelectual ou dessa questão espiritual, já que nós estamos envolvidos por 4 corpos. Então, o que se busca? Harmonia, o equilíbrio entre os 4. E aí sim o silêncio é fundamental. Porque quando a gente usa o silêncio com essa vontade, com essa inspiração, com essa, está me faltando a palavra, com essa visão, talvez, né? Ou com essa intenção, melhor, a palavra intenção, com essa intenção, ela realmente começa a se manifestar em nós. E as coisas começam a florescer através do nosso coração. E através do nosso coração, aquilo vai abrindo ondas, né? Até tomar todos os chakras, até tomar todos esses 4 corpos inferiores, e essa onda, ela vai bater no eu superior, né? E ela bate no corpo causal, e ali, então, a presença divina eu sou, ela manda todo aquele foco de luz, de iluminação, para o ser humano. E ainda nós somos seres humanos. Nós não somos seres, nós somos seres humanos. Né? É bom a gente falar isso. E aí as pessoas também podem perguntar, mas é bueno, o número 7 é masculino ou feminino? Porque as pessoas costumam colocar gênero, já que o gênero faz parte. Eu respeito muito algumas pessoas que dizem que, às vezes, o gênero que está sendo dito, né, e que foi feito através da criação de um determinado plano para baixo, né, mas ela é dividida entre masculino e feminino, mas eu respeito as pessoas que acham que esse gênero que é falado, principalmente através da lei hermética, né, que, se eu não me engano, é a 6ª lei hermética, a questão do gênero, ela é uma referência de dicotomia, né, e não da questão entre masculino e feminino. Mas, na verdade, a questão do masculino e feminino existe em tudo. Até nas provas de missões de determinadas pessoas, entre a escolha do que querem ser. E a gente tem que respeitar. Então, o número 7, para tirar essa dúvida, ele é masculino. O número 7 é um número masculino. E que muitas pessoas associam o número 7 a questões assertivas, né? De soluções, como você mesmo acabou de dizer aí para mim. Né? Não é problema, é solução. Né? Então, está relacionada à solução. E por que isso? Porque as pessoas classificam o número ímpar como sendo masculino e o número par como sendo feminino. E aí nós devemos levar em consideração também datas de aniversário, né? Datas do nome. Né? A gente tem que levar tudo em consideração para que a gente veja qual é o número que nós temos, né? O número principal que a gente tem, para poder desenrolar. Por exemplo, eu acabei de fazer aniversário, como a maioria de vocês sabem, no dia 23 de novembro. Para eu associar, para eu saber qual é o número do ano pessoal para mim, eu tenho que pegar esses números, a data e o mês que eu nasci. Essa é a raiz. E se eu somar esses números, dá número 7. Aí eu pego o ano, junto o ano e somo com essa raiz. E eu vejo como vai ser o meu ano pessoal. Esse ano de 2023, então, são 7 com mais 7. Veja o equilíbrio e a harmonia que o ano me permitiu ter. Né? E aí eu somo 7 com 7 dá 14. Veja só, que a soma de 2 7 dá 14. Eu somo 1 com 4 dá 5. 5 é o número do movimento. Então foi um ano movimentado para mim. Aliás, está sendo. Porque essa questão nossa, da numerologia e da astrologia, né, ela só vai terminar no ano que vem, em março. Quando, no primeiro dia do ano novo, em março, que geralmente
cai entre o dia 20 e 21 de março, a gente entra no ano novo. Ano novo astrológico, que todos nós chamamos de astrológico. Por quê? Porque entra no primeiro dia do primeiro signo, que é Áries. Mas como nós fazemos um ano fiscal, e a contabilidade, através dos números, estão sempre presentes na vida das empresas e de qualquer organização, para fechar um ano fica mais fácil você ter critérios. Então, estabeleceu-se que o dia 1º de janeiro começa o ano e no dia 31 de dezembro termina o ano. Ou seja, no mesmo signo de Capricórnio. Porque não teria lógica nenhuma a não ser a lógica humana. Não é a lógica universal. Né? Não é a lógica dos céus. É uma lógica diferenciada, que é a nossa. Claro. Né? Que é diferente do céu. Então, todo número ímpar é masculino. Todo número par é feminino. E nessa numerologia que a gente está discutindo agora, tem muito a ver o número 7 com uma questão muito de aprendizado, porque tem a questão do intelecto, da inteligência, portanto, traz a busca pelo conhecimento, pela sabedoria, pela verdade, traz também a questão da privacidade. Todo número 7 não gosta, às vezes, de ser incomodado na sua privacidade. Ele gosta de ficar só. Ele tem os momentos de ficar só e, se você se apresentar no momento errado, deve receber uma reprimenda. A não ser que a pessoa já esteja num processo um pouco mais evoluído, que ela vai te dar a atenção necessária e depois ela volta para a reclusão dessa privacidade. Além da toda a introspecção e a reflexão e a verdade que eu acabei de dizer. Então, o número 7, na verdade, ele busca respostas. Ele busca resposta. Ele não está para dúvidas. Quando ele tem dúvida, ele não descansa enquanto ele não tiver a resposta. Se é que ele vai ter alguma dúvida. Porque ele é quase que, eu não digo um visionário, mas ele é quase um líder. Né? O visionário faz muitas propostas. O visionário ele consegue enxergar, às vezes, as coisas que os outros não enxergam. Mas ele não tem as condições de realização. O líder tem. O líder, além de ter uma previsão muito clara a respeito, se ele for o número 7, daquilo que ele vê, ele consegue manifestar. Nem sempre aquele que tem uma visão, aquele que tem uma elucidação maior das próprias características, vai conseguir fazer a realização. Eu estou meio receioso aqui, porque eu tenho muita coisa para falar do número 7, mas não sei nem que horas são. Mas eu vou tocando. Falta só 5 minutos. Imagina, mas eu não consigo terminar isso em 5 minutos, nem aqui, nem na China. Pô. Se bem que o número 7 na China tem outro, né? Já que nós estamos falando da China, né? Tem outro prognóstico. O número 7 na China, já que eu toquei, vou falar, né? Já que o número 7 na China, ele não tem as mesmas características, por exemplo, que tem no Japão, que tem na Coreia, né? O que tem no Vietnã, por exemplo, já que a Ásia é cercada de número 7 para tudo quanto é lado. Sim. Né? Ali na China, o número 7 já permeia um pouco mais de sombra. Vejam vocês, logo na China, que tem toda uma sabedoria milenar, e aonde nós temos ali o templo etérico da Mãe Kuan-Yin, que também é do 7º raio, que foi a última Chohan, que entregou para o mestre Saint-Germain o cetro, o manto, a coroa e a espada, né, para ele, tem um aspecto sombrio em cima do número 7. Então, nós temos que lembrar que o número 7, se nós permitirmos, ele também vai ser um pouco mais sofrido. Eu vou correr um pouco mais aqui e vou dizer que o número 7 também, depois que eu disse da numerologia, da astrologia, da espiritualidade, eu vou dizer que no Feng Shui, e vou concluir com isso, né, que o número 7 significa, além da criatividade, da conclusão, ele está sempre presente, quando a gente põe o baguá, na região oeste. A região da oeste, por exemplo, da minha casa, que eu fiz o Feng Shui,
depende da terminologia que cada um usa, sempre tem uma luz acesa. Eu deixo sempre a luz acesa, né, do meu lado oeste da minha casa, aonde o Feng Shui pede para que a gente tome um pouco mais de cuidado para que a casa seja estimulada na parte da criatividade. E a direção oeste no Feng Shui, ele chama Dui, o Dui que significa conclusão. Se é para concluir alguma coisa, que seja na luz, pessoal. Que seja feito através da luz. Então, põe ali um abajurzinho, legal, deixa uma vela, deixa aquela velinha, né, que às vezes é com bateria, com pilha, deixa aceso lá. Quando a coisa estiver fraca ou terminar, troca as baterias, troca a pilha e deixa lá. E fica lá. Porque assim, aquela parte oeste da casa, ela vai ser sempre criadora e sempre que houver uma questão conclusiva, de conclusão, que ela seja feita na luz, que é o que a gente quer. E a cor do número 7? Não sei se eu tenho mais alguns minutos ou não, mas e a cor do número 7? Bom, não podia ser outra, né? É a violeta, né? Mas, é a violeta, mas tem sempre um mas. Mas qual é a outra cor que significa o número 7? E aí eu acho que você vai se surpreender. Porque a cor que representa também o número 7 é a cor azul. É a cor azul. Que ela faz parte do hexadecimal, do código de cores hexadecimal, que consiste em 6 números, mas ali está presente o número 1. E o número 1 significa o azul. E o azul, para nós, também é o número 7. Lembrando que, em alguns casos, é colocado também o verde. O verde também é colocado dentro do 7. Então, tem muitos números 7 que são médicos, enfermeiros, veterinários, todos aqueles que trabalham com cura. Carmen, eu acho que eu vou parar por aqui. Não sei se está na hora de eu parar. Eu já ia falar tchau. Sua mensagem final. Você vai fazer a parte 2 do número 7? Não, tá bom. Não vou fazer a parte 2, Carmen, porque nós vamos ter que continuar com essa questão do número. E a semana que vem eu vou explorar um outro número, é tão sagrado quanto o número 7, ok? Então, a minha mensagem final para aqueles que nos ouviram é que continuem estudando o número 7, porque a gente também poderia falar do número 7 aqui o mês todo, mas eu quero que todos tenham um final de quinta-feira maravilhoso, um sábado, não, uma sexta, né? Um final de semana, o início de um final de semana esplendoroso, né? Que, com muita alegria. Um sábado que estejam conosco, aqueles que puderem estar com a gente na vivência, né? Que nós vamos fazer, orientadas pelo Mestre Saint Germain. Um sábado glorioso, de muitas aventuras, de muita diversão. Um domingo de amor, de afeto e de carinho com todos aqueles que estão à sua volta. E iniciamos a próxima segunda-feira, né? Com bastante luz, saúde, proteção e muito trabalho. Gratidão, Carmen, pelo convite. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato por ser um instrumento da vontade divina e fazer a vontade do céu e não da minha vontade aqui na Terra. Amém. Gratidão. Obrigada, Bueno, foi excelente, como sempre. Tá todo mundo te agradecendo aqui, elogiando. Gratidão, namastê, família Pax. Beijo no coração. Esperamos vocês na vivência no Zoom esse sábado, dia 9, 14 horas. Progresso e manifestação através de objetivos conscientes. Com Pena Branca, Arcanjo Ezequiel, bem-amada Mãe Kuan Yin e bem-amado Mestre Saint Germain. Gratidão, namastê, família Pax. Obrigada, Bueno.